O vídeo de hoje é sobre insuficiência respiratória aguda. Eu vou te ensinar em poucos minutos tudo que você precisa saber. Mas antes eu queria prestar uma homenagem aí ao Vitinho da Medline que está fazendo aniversário hoje. Então, para homenagear ele, senta o dedo no curtir aí, envia para o seu amigo e bora pro vídeo. Então vamos lá falar sobre insuficiência respiratória, pessoal. E a gente vai ter que lembrar um pouco do que a gente falou lá na aula de gasometria, tá? Recomendo que você escute, né, veja essa aula primeiro antes de estudar insuficiência respiratória, tá? Então vamos lembrar os pré-requisitos que a gente precisa ter funcionante no nosso corpo para a gente ter disponibilidade de oxigênio para o funcionamento adequado das nossas células e a gente produzir energia para sobreviver, tá? Esses pré-requisitos, um deles é a respiração. A respiração é crítica para o que a gente vai falar aqui hoje, a insuficiência respiratória aguda. Então, esse pré-requisito, para a gente ter oxigênio no nosso corpo, ele vai estar em falta. Então, isso é muito importante a gente estar atento, tá bom? A gente pode ter deficiência de volemia, né? Não tem a quantidade de sangue adequada ali para a perfusão de oxigênio. A gente pode ter uma pressão arterial inadequada para a distribuição do oxigênio no nosso corpo, uma função miocárdica como bomba, né? O coração como uma bomba ali pode não estar fazendo esse trabalho legal para difusão, para difundir esse oxigênio por todo o corpo e uma falta de hemoglobina que carrega o oxigênio por todas as nossas células. Então, o mais importante aqui na aula de hoje vai ser esse pré-requisito, que é a respiração. E qual que é a função do intensivista? A função do intensivista é garantir o suprimento de O2. Então, é garantir que o nosso paciente tenha tudo isso daqui, para ele ter um metabolismo celular adequado. Então, se ele tiver algum problema de volemia, eu vou dar volume para ele. Se ele tiver algum problema relacionado à respiração, eu vou fazer todas as correções necessárias. E a gente vai ver que tem dois tipos de IRA, de insuficiência respiratória aguda, a tipo 1 e a tipo 2, tá? Opa. E a gente vai falar mais à frente, tá bom? Agora, a gente esse é o slide mais importante. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque vai ficar bem claro a insuficiência respiratória aqui. Perceba que é uma cascata relacionada a você colocar o oxigênio para dentro do nosso sangue, né, para dentro do nosso corpo. Tem a parte que é a ventilação. O que, que seria a ventilação? Né? Eu falei muito lá que é papel do oxigênio, controlar o volume minuto e tudo mais. E esse é o fenômeno de ventilar, né? Ventilar significa você ali colocar uma quantidade de oxigênio para dentro relacionado a um minuto, né? E quais são as estruturas do nosso corpo que estão envolvidas ali na ventilação? A primeira é o centro respiratório que está no tronco encefálico. Ele vai dar um estímulo automático ali para a medula espinhal, que vai para os nervos periféricos, que ativa os músculos relacionados à respiração, que vai até a caixa torácica para fazer aquela diferença de pressão e, inclusive, fazer essa diferença de pressão nas vias aéreas também para o oxigênio entrar. Isso é lá na fisiologia, tá bom? Aula que não é de fisiologia. Mas o oxigênio ele penetra nos nossos pulmões por diferença de pressão, tá? E esse fenômeno, ele é ventilatório. Esse fenômeno é de ventilação. E a partir que o oxigênio está lá nas minhas vias aéreas, ele vai penetrar nos alvéolos e lá nos alvéolos ele vai encontrar os capilares ali, né? Passando ali pela minha artéria pulmonar, em contato com esses alvéolos, vai ocorrer a troca gasosa.
O oxigênio vai entrar e o CO2 vai ser expulso para ir para fora. Aqui é o pulmão, aqui é o meu vaso, tá bom? E isso ocorre, tá? Aqui em laranja é o fenômeno da troca gasosa que precisa de uma ventilação adequada, correto? Essa cor azul vai ser um tipo, né, de problema que a gente pode ter. A gente pode ter um problema relacionado à ventilação. Algum desses pontos em azul aqui não vai estar adequado, então o paciente não vai ventilar bem. E algum desses pontos em laranja podem não estar adequados e a gente vai ter um problema de troca gasosa. Aí a gente vai ter outro tipo de insuficiência respiratória aguda. Então, tem uma clara divisão relacionada à ventilação e relacionada à troca gasosa, tá? Isso que tem que ficar muito claro para a gente, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a ventilação. Eu falei lá na aula de gasometria que o pulmão, né, pela função dele de eliminar o CO2, como que o pulmão controla isso? Ele controla pelo volume minuto. Então, uma vez que o pulmão está trabalhando mais, colocando mais, né, ar para dentro e para fora ali, nesse volume minuto, ele consegue aumentar o volume minuto. Se ele está aumentando o trabalho dele, ele vai abaixar o CO2. Então, se eu tenho um problema de ventilação, necessariamente vai abaixar o meu volume minuto, eu vou ter uma alta de CO2. E o CO2 ele é o quê? Ele é ácido. Então, eu vou ter dois problemas aqui nesse fenômeno de ventilação. Uma vai ser o aumento do CO2, ele vai estar maior do que 50. Isso é um problema grave, porque ele acompanha o quê? O CO2 ele tem um caráter ácido. Então, eu vou ter junto uma acidose. Essa acidose vai ser de caráter respiratório. Por quê? Eu tenho um aumento de CO2 e ele é ácido. O problema está onde? Está no pulmão. Então, uma acidose respiratória. E isso aqui vai ser uma ira do tipo 2, tá? É o contrário. Vem que a cascata, ela deveria ser o tipo 1, mas ela é o tipo 2, tá? É a primeira, mas esse fenômeno de ventilação é uma ira do tipo 2, ou ira ventilatória. E essas são as consequências. O CO2 ele vai aumentar e a gente vai ter uma acidose respiratória ali, que são algumas complicações relacionadas ao acúmulo de CO2 e a distúrbios relacionados à ventilação, que são esses em azul aqui. Agora, vamos olhar só para cá agora, tá? Vamos olhar para o fenômeno de troca gasosa. Uma vez que o O2 já está aqui nos alvéolos, ele tem que encontrar os capilares ali, né, para ocorrer essa troca gasosa. Se eu tiver um problema de troca gasosa, eu vou ter uma baixa de PO2. Ou seja, eu estou com um alvéolo ocupado com uma infecção, ou eu estou com um problema de perfusão, um TEP, por exemplo. Não está chegando sangue nos meus capilares direito, ou por obstrução, ou por baixa, né, de volume, né, volemia, qualquer tipo de problema relacionado ao alvéolo e perfusão, eu vou ter um problema de troca gasosa. Se eu tenho um problema de troca gasosa, a pressão de O2 ela vai abaixar, porque o O2 está aqui e ele não consegue entrar, tá? Mas aí que está o pulo do gato. O O2 ele tem problema de difusão. Se eu tiver qualquer problema ali, ele não vai conseguir entrar. Agora, o nosso amigo CO2, ele é aquele arroz de festa. Ele entra em qualquer lugar. Ele é 20 vezes mais difundido, difusível, né? Ele tem mais difusão do que o O2. Então, se ele tiver algum problema, ele vai dar um jeito de passar, mesmo com baixa perfusão,
ele vai ser bem mais volátil ali para ser eliminado do que o O2 de entrar. Então, as ilhas do tipo 1, elas são conhecidas por ter uma baixa pressão de O2, mas o CO2 ele pode estar normal ou até mesmo baixo, porque o CO2 ele vai ser expulso de qualquer jeito, ele vai dar um jeito de sair do nosso corpo. Esse é o pulo do gato, beleza? Então a gente vai ter nesse lado aqui uma ira do tipo 1 ou ira hipoxêmica. Agora a gente Agora que a gente pegou essa diferença, que tem dois tipos de ira e são relacionadas, né, à troca gasosa, que é relacionado aos alvéolos e a perfusão, e as outras são do tipo ventilatória ou do tipo 2, que é relacionado das vias aéreas até o comando cerebral de ventilar, lá da fisiologia, a gente mata. Agora, a gente só precisa saber o que, que pode causar esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno respiratório, para a gente matar as questões. Então, vamos conhecer. Qual que é o quadro clínico da ira do tipo 2 ou ventilatória, tá? A ira do tipo 2 ou ventilatória, ela vai dar cefaleia, sonolência ou torpor ou coma, cianose, dispneia, taquipneia, respiração superficial, sinais neurológicos. Ou seja, é uma ira mais relacionada a problemas ali no sistema nervoso central, problemas de disfunção de caixa torácica. Todos esses quadros clínicos aqui, eles dependem do que vai acometer o paciente. Mas uma coisa que a gente tem que botar na mente é que quando o problema está das vias aéreas para cima, nessa cascata relacionada à ventilação e troca gasosa, uma coisa que vai ser muito importante é a sonolência, torpor ou coma. Por quê? Porque o CO2 ele tem um caráter muito, como é que eu posso dizer? Ele dá torpor, ele é tóxico para o paciente. Quanto maior, ele vai dar problema. E o principal é por causa da carbonarcose. É como se fosse um veneno para o nosso corpo. Ele vai dar esse torpor, esse coma. Ele vai. É como se fosse uma droga agindo no nosso sistema nervoso central. Então, basicamente, se você tem um problema de ventilação, consequentemente você vai ter um aumento de CO2, consequentemente você vai ter fenômenos de carbonarcose, que mesmo que o problema não seja de caixa torácica ou de músculo ou de eh, vias aéreas ali, DPOC, por exemplo, você vai ter problemas relacionados ao CO2. E necessariamente, quando as coisas forem piorando, você vai ter sonolência e efeitos de carbonarcose no seu paciente. Então, se você entendeu a cascata aqui relacionada aos tipos de ira, você vai entender as principais causas. É lá do seu tronco até as vias aéreas. O que que pode dar? Né? Trauma, intoxicação benzodiazepínica ou qualquer droga, PCR, mal epilético, né? Que é uma disfunção ali relacionada à epilepsia, sedação excessiva, doenças neurológicas, ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, trauma torácico. Pô, eu tô com um trauma que quebrei, sei lá, 5 costelas e tô com o meu tórax está instável. Eu vou ter uma ira do tipo 2 com o tempo, se eu não conseguir respirar adequadamente. Se eu não abordar cirurgicamente esse paciente rapidamente, né, colocar ele em ventilação e dar uma sustentação para esse tórax respirar direitinho, né? Obstrução de vias aéreas, todos esses são problemas que vêm lá de cima.
relacionado à ventilação, tá? E a própria DPOC, que vai ter o acúmulo da, do tórax em tonel, né? O acúmulo do CO2 por si só e também um problema de vias aéreas, tá? E agora fica fácil a gente entender a ira do tipo 1 ou hipoxêmica, que são distúrbios ali relacionados, né, à baixa de O2. Se eu tenho baixa de O2, eu não estou com uma troca eficiente, a pressão de O2 vai estar baixa, eu vou ter o que? Cianose, eu vou ter dispneia, nossa, eu vou respirar pra caramba, o oxigênio não está entrando, né? Vou ter hiperpneia, vou respirar demais para tentar mandar esse O2 para dentro. Taquipneia, uso de musculatura acessória. Por quê? Né? Vai chegar um momento que eu estou fadigando até meus músculos. Você pode até evoluir para uma ira do tipo 1 e 2 um tempo. Sudorese, taquicardia, distúrbios da consciência com o tempo, né? Evoluindo para uma ira do tipo 2 também. Mas os fenômenos mais comuns iniciais ali são relacionados à baixa de O2, cianose, né? Hiperpneia, respirar demais. Principais causas, né? São relacionadas ao quê? Ao alvéolo e à perfusão, que vai ser, né? Edema agudo de pulmão, tem líquido no meu alvéolo. TEP, tem um trombo na minha artéria, consequentemente, menos sangue no meu capilar para fazer a troca gasosa. Pneumonia, tem infecção, tem muco nos alvéolos. Vai dificultar a entrada de O2. Síndrome da angústia respiratória aguda, que é a nossa próxima aula. Sepse, Covid, infecções, tá bom? Tudo isso é importante a gente estar atento para a ira do tipo 1, beleza? Agora, o que a gente precisa de exames complementares na ira, né? O paciente está grave, vou precisar de uma gasometria que vai avaliar basicamente tudo o que a gente precisa, até para o diagnóstico e classificação. A gente pode ter um ultrassom à beira-leito, hemograma e bioquímica desse paciente, já chama o laboratório, um raio-x de tórax ou uma TC. O problema é na cabeça ou no tórax, tórax instável. Tudo isso vai depender da clínica, tá? Eu não posso lançar a mão de tudo e não ver a clínica do paciente. Falando dos exames mais comuns aqui. Eletro, um eco, culturas e aqui TC de crânio, coluna também, para a gente ver, né, se tem algum problema relacionado à medula. Lembra que a medula manda lá o sinal para os músculos periféricos. Pode ser na medula. Então é ampla a quantidade de exames aqui. E isso vai depender da clínica do paciente, tá? E as medidas iniciais na abordagem da ira é você reconhecer, né? Reconhecer, nosso paciente está muito grave, vou colocar ele no respirador. E pode ser uma ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva, um caso, né, de DPOC, por exemplo, você bota a pressão positiva ali para o paciente respirar. Uma oxigenoterapia, uma máscara, um catéter num paciente menos grave, né? O paciente está com uma fratura. Eu tenho que identificar a causa base, né? A causa básica para você evoluir com a melhora do paciente. E o principal é você avaliar a necessidade, né, de uma ventilação mecânica ali para esse paciente, para os mais graves, que estão instáveis, relacionado tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Beleza? Então é isso, pessoal, sobre insuficiência respiratória aguda. Espero que eu tenha te ajudado. Curta esse vídeo aí, envie para os seus amigos que estão estudando a mesma coisa que você e bons estudos.